E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários que eu acho interessantes para 2023, que você consegue comprar os 3 com menos de R$ 350. Não é que cada um custe menos do que R$ 350. Na verdade, se a gente somar o valor da cota dos 3, não dá R$ 350, beleza? Começando aqui pelo XPML11. O XPML11 é um fundo imobiliário de shoppings que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está cotado a R$ 95,30. Ele é um fundo imobiliário que está pagando quase 9% de dividendos ao ano. Nos últimos 12 meses ele não teve uma volatilidade tão grande, tá? Ele está ali bastante estável. Ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,94, ou seja, está descontado frente ao seu valor patrimonial e também tem mais de 287 mil cotistas. E o porquê que o XPML11 é um bom fundo imobiliário para 2023? Na verdade, existem várias características que a gente pode pontuar aqui que o XPML tem que são positivas. Primeiro de tudo, é um fundo imobiliário que ele é bastante diversificado, tanto por região, né, por estados do Brasil, quanto também por imóveis. Então, o XPML ele está em vários estados do Brasil e ele tem 15 imóveis, tá? Ele tem participação aí em 15 shoppings diferentes. Então o XPML tem uma boa diversificação. Ele é um fundo imobiliário que está aumentando o patamar de dividendos com o tempo, então ele passou por uma pequena crise aí na pandemia, ele se recuperou muito facilmente, de forma muito melhor do que outros fundos de shopping, e o XPML ele é um fundo imobiliário que pretende entregar mais dividendos no começo de 2023. Por quê? Por causa das vendas de fim de ano de 2022, que é o que está acontecendo agora no momento que eu gravo esse vídeo. Então teve aí uma boa venda no final do ano e o XPML pretende entregar um bom dividendo aí no começo de 2023 referente às vendas do fim do ano. Então o XPML é um fundo diversificado, é um fundo que ele vai entregar bons dividendos, é um fundo que tem uma boa gestão, se recuperou rápido aí da crise da pandemia. E além disso tudo, o XPML ele é um fundo imobiliário que ele já foi provado tanto pelo tempo quanto pelos investidores. Não à toa ele tem mais de 280 mil cotistas, porque de fato os investidores eles enxergam que o XPML é um bom fundo de shopping, tá? O segundo fundo imobiliário, o REC-R11, está cotado a R$ 86,58 no momento que eu gravo esse vídeo. Ele paga mais de 15% de dividendos ao ano, né? Ele tem pago aí nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses ele caiu mais de 11%. Eu já vou explicar o porquê dessa queda. E ele tem o preço sobre valor patrimonial de 0,91, ou seja, ele está descontado aí frente ao seu valor patrimonial. Ele tem mais de 180 mil cotistas. E por que, primeiramente, que o REC-R11 ele caiu aí nos últimos 12 meses? Na verdade, ele caiu por causa da insegurança política que a gente tinha. Aquelas dúvidas, né? E aí, quem que vai ser eleito? Como é que vai ser o próximo governo? A Selic, ela vai continuar nesse mesmo patamar? Ela vai descer? Ela vai aumentar? E a inflação, como é que vai ficar? Então a gente tinha muitas dúvidas permeando aí os fundos imobiliários, sobretudo os fundos imobiliários de papel, que é o caso do REC-R11, e isso acaba que os investidores eles ficam na dúvida se investe, se não investe, se vende, se compra. Acaba que com essa turbulência, os investidores eles saem um pouco desses fundos imobiliários e acabam colocando seu dinheiro ali em renda fixa ou algum outro ativo que tenha uma segurança maior. Então isso que aconteceu nesse último ano com o REC-R11, mas agora a gente já tem algumas certezas a mais. Então a gente já sabe, por exemplo, quem que vai ser o presidente, quem que é o ministro da Fazenda, a gente já tem algumas certezas referente a isso. A gente sabe também que a inflação ela vai ficar ali um pouco acima da meta, mas que ela não vai ter também aquela disparada que teve anteriormente. A gente sabe que a Selic ela vai ficar nesse patamar em 2023 hoje em 3,75%, mas ela não deve abaixar tanto,
né? Então, com a escassez dessas dúvidas que a gente tinha, a gente consegue afirmar um pouco mais sobre os fundos de papel. E o REC R11 é um bom fundo imobiliário de papel, tanto para quando a gente tem essas certezas, quanto também para quando a gente está na dúvida, porque ele é um fundo imobiliário que tem indexadores aí tanto em IPCA quanto IGPM e CDI. Então ele consegue aí reunir vários indexadores e ter uma diversificação boa entre os indexadores. Então isso é bastante positivo aí para quem quer investir em 2023 e sobretudo investir em fundos de papel. Então o REC R11 é um bom fundo imobiliário aí para 2023. E antes de eu falar aqui do último fundo imobiliário, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal para você não perder os vídeos que eu posto aqui, tá? Então sempre trago vídeos de fundos imobiliários e de investimentos no geral. Então eu gostaria que você se inscrevesse para você não perder esses vídeos, fechado? O último fundo imobiliário aqui que eu acredito ser interessante para 2023 é o HGLG11. O HGLG11 é um fundo imobiliário de logística que hoje está cotado a R$ 163. Ele tem pago um dividend yield de quase 10%. Nos últimos 12 meses ele ficou bastante estável. Aliás, esse é um dos fundos imobiliários mais estáveis do IFIX, tá? Pode conferir isso daí. Ele é um dos fundos imobiliários que menos oscila no seu preço de cotação. Então é um fundo imobiliário bastante confiável caso você tenha ali aquele problema de olhar uma cota, a cota está desvalorizada, às vezes você se desespera. O HGLG é um fundo imobiliário que não sofre muito com isso. Embora, óbvio, ele seja da renda variável e a cotação dele sobe e desce normalmente, tá? Como todo ativo de renda variável. O HGLG está aí com PVP de 1,10, então por alguns motivos ele é um fundo imobiliário que os investidores gostam muito e que eles precificam um pouco acima, tá? Então eu já vi o PVP do HGLG está em 1,30, por exemplo. Então é um fundo imobiliário que normalmente ele já está um pouco acima do valor patrimonial dele. E ele tem hoje mais de 334 mil cotistas, tá? E o porquê que o HGLG ele é um fundo imobiliário bem aceito pelos investidores, bem aceito pelo mercado e que tem pouca volatilidade ali? Porque o HGLG ele é um fundo imobiliário muito antigo, então ele já foi provado pelo tempo. Ele é um fundo imobiliário conhecido que tem muita diversificação. Então o HGLG ele tem diversificação aí por estados, o HGLG tem diversificação por cidades dentro do mesmo estado, tem diversificação por imóveis, ele tem mais de 15 imóveis. O HGLG ele é um fundo imobiliário que tem uma boa gestão e é reconhecido por isso. Então você não vai ver problemas de gestão no HGLG. Por exemplo, a HGLG comprou um imóvel que valia 200 milhões, comprou por 250 milhões. Você não vai ver isso nos noticiários sobre o HGLG. Muito pelo contrário, é uma gestão que consegue fazer compra, venda, aluguel de imóvel de uma forma muito boa, tá? Então, por isso que o HGLG é tão bom para 2023 e ele é tão bem avaliado aí pelos investidores, tá bom? O HGLG, ele é um dos fundos imobiliários que eu mais gosto, tá? Eu invisto nele há muitos anos e tem me trazido muito retorno. Inclusive, se você entrar no relatório gerencial do HGLG, você vai ver que a rentabilidade dele é 3 vezes maior do que o IFIX no período. É algo muito, muito bom. O HGLG é um dos melhores fundos imobiliários que tem hoje no IFIX, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.